A paz do Senhor Jesus. Irmãos, estamos aqui em um culto especial de Páscoa. Amém? É especial porque, na realidade, o que aconteceu há 2000 anos atrás mudou toda a história da humanidade. Foi o evento mais significativo de toda a história da humanidade. Eu creio que se não acontecesse o que aconteceu há 2000 anos atrás, a nossa história humana seria totalmente diferente. Tire a história de Jesus da história da humanidade e você vai ver uma história muito feia. E na realidade eu tenho plena certeza disso, isso no meu coração. Se não fosse Jesus, a humanidade já tinha se destruído. Já tinha se destruído. E é Jesus que mantém todas as coisas. E nessa manhã eu gostaria de chamar a atenção a algo. Os irmãos sabem que estivemos na Espanha por alguns dias e ouvimos muitas pregações e muitas mensagens. E no meio de uma mensagem dessa, foi falado sobre o jardim do Getsemane. E lá, quando eu estava lá sentado e orando também, pensando a Deus, o que é que eu ia ministrar hoje? Deus, na hora que eu estava lá, me falou algo que eu nunca tinha pensado, nunca tinha visto alguém pregar, e eu queria transmitir para vocês o que Deus colocou no meu coração naquele dia. Porque, irmãos, muitas vezes perdemos o foco, e é fácil perder o foco. Quem perde o foco rápido aí? É fácil ou não é? Às vezes você quer uma coisa, daqui a pouco você quer outra, daqui a pouco você quer outra, depois você vai e volta. Quem já tentou assistir um filme aqui na Netflix, ou em algum streaming desse, passou uns 1000 filmes e dizia, pô, não tem um. Quem já passou por isso? É ou não é? Você sabia que tem uma pesquisa que diz que você perde mais tempo escolhendo um filme do que assistindo um filme? Porque é tanta opção que a gente perde o foco. A gente não sabe o que quer muitas vezes. E hoje eu quero chamar a atenção a vocês para algo que a Bíblia manda a gente olhar. Olhar para o autor da nossa fé. Irmão, eu quero que você grave isso. Autor da nossa o quê? O que é o autor? Aquele que fez, aquele que produziu, aquele que fez possível que a nossa fé existisse. Então, hoje eu quero pregar sobre o autor da nossa fé. O texto está em Hebreus 12, 2, e eu gostaria que vocês, que tem tudo a ver com foco. E eu sei que muitas vezes na nossa vida a gente não consegue coisas, e eu estou falando de forma material, porque a gente não tem foco. É ou não é? A gente, às vezes, quer uma coisa, mas está focado, não foca, aí fica fazendo 1000 coisas e não consegue aquilo. Por quê? Porque não tem foco. E a Bíblia manda a gente ter foco e a gente está firmado olhando para um alvo. Hebreus 12, 2 fala sobre isso, que diz assim, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Amém? Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Senhor Jesus, obrigado porque é o Senhor que criou a nossa fé. O Senhor é o autor, aquele que escreveu, e o consumador, aquele que executou. Obrigado porque sem o teu sacrifício na cruz do Calvário, nós não poderíamos estar aqui. Eu acho que, Senhor, possamos ter os olhos em Ti. É isso que eu te peço nessa manhã. Me usa por misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Hebreus 12, 2 é um dos textos mais importantes para você e eu lembrarmos. Porque por causa da nossa falta de foco, muitas coisas acontecem em nossa vida, e principalmente na nossa área espiritual. Porque nós, como seres humanos, nós somos espírito, alma e corpo. Amém? Como corpo, você tem que cuidar da sua saúde física.
Porque se você não cuidar, você às vezes, né, e nós às vezes desprezamos a nossa saúde física e a gente só dá valor quando o quê? Quando perde, né? Quando está doente. Oh, meu Deus, agora eu tenho que tomar remédio para a diabetes, para a pressão alta, para isso. Mas não lembrava, né? Só picanha, gordura, né? Quando está na coisa, a gente esquece do corpo. Você está vendo? A falta de foco faz nos ter o quê? Consequências depois. Se a gente descuidar do nosso corpo, a gente vai ter dificuldades e vamos sofrer. Agora, se nós descuidarmos da nossa alma, e a alma, quando a Bíblia fala alma, é você. É o que faz você ser você. É suas emoções, é seus valores, seus pensamentos. A alma é isso. E se você descuida da alma, é muita coisa, porque você já viu aquela pessoa que está desequilibrada emocionalmente? É porque, às vezes, não cuidou o quê? Da alma, das suas emoções. Então, nós temos que cuidar da nossa alma. E, às vezes, irmão, para cuidar das nossas almas, temos que ir ao psicólogo. Temos que ir ao psiquiatra. Temos que procurar aconselhamento. Temos que... Porque se eu não cuido da alma, todo o corpo vai sentir. Sim ou não? Então, nós somos espírito, alma e... Eu não posso descuidar de nenhuma dessas áreas. E eu também tenho que cuidar do meu espírito, que é o sopro de Deus, é aquilo que nos faz ter comunhão com Deus, que nos faz ligar a Deus. E quando nós encontramos Jesus como autor e consumador da nossa fé e aceitamos isso, nós cremos que Ele nos faz uma nova criatura, que nos faz nascer de novo, e agora nós temos uma vida com Ele e com Deus. Amém? Mas muitas vezes na nossa vida, e eu quero chamar-lhe a atenção isso, que às vezes a gente está vendo, mas não está enxergando. Quem já foi assim? Eu, por exemplo, sou uma pessoa muito desligada às vezes. Eu olho por uma coisa 1000 vezes, daqui a pouco eu digo, aquele negócio estava ali? Quem já fez isso? Depois, aquele negócio estava ali? A pessoa não sempre foi ali. Você diz, tem certeza? Porque você nunca... É ou não é? Você estava vendo, mas não enxergava. E às vezes nós, espiritualmente, estamos assim. A gente vê, mas não enxerga. A gente está com os olhos até direcionados para aquilo, mas não enxerga. E eu quero mostrar a vocês que o povo de Israel estava fazendo exatamente a mesma coisa. Ele estava diante de Jesus, estava vendo algo, mas os seus desejos, aspirações, frustrações, tudo aquilo influenciava o que eles estavam vendo. E nós somos assim mesmo. Nossos olhos não veem exatamente o que eles estão vendo, porque são influenciados pelo que você tem aí dentro do seu coração. Por isso que Jesus disse, se teus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom, terá luz. Por quê? Porque o olho não é só o lugar que entra as imagens, mas é o lugar que nós interpretamos as coisas e vemos. Quer ver? Quem aqui já olhou por uma pessoa e, sem razão nenhuma, sentiu antipatia por ela? Ainda bem que só poucos irmãos têm isso. Me explique por que isso aconteceu. Foi o seu olho que fez isso? O que é que você olhou algo e o seu coração viu outra? É ou não é? Porque o olho tem uma influência do que está aí dentro. Aí daqui a pouco você viu que não era nada daquilo. Era ou não era? Por quê? Porque às vezes a gente está vendo e às vezes não está vendo com um olhar correto. E eu vou te dizer, quando você olha para Jesus e você vê como Jesus vê, a sua vida muda totalmente. Quem já experimentou ver uma pessoa assim? Quem já fez assim, até um teste assim, dizendo, pô, essa pessoa, mas eu vou tentar olhar com o olhar de Deus essa pessoa. E começou a ver uma coisa diferente. Quem já fez isso? É ou não é? Você começa a ver e dizer, peraí, às vezes não é essa pessoa que está errada, sou eu. Sou eu que estou errado. Eu que estou errado. Por que eu estou tendo essa antipatia por essa pessoa? Então, o jeito que você olha faz toda a diferença. Não é só o olho específico, mas o que está dentro. Por isso que é importante manter os olhos fixos em Jesus. Amém?
Não é no homem, não é só na congregação dos justos, não. É em Jesus. Porque se você tiver com os olhos fitos em Jesus, você vai esperar a visão dele. Você vai esperar o que ele quer, não o que o seu coração quer. E muitas vezes, eu vou mostrar aqui, que nessa história da Páscoa, muitas pessoas estavam vendo, mas não estavam enxergando corretamente. Amém? E eu vou fazer isso com algumas entradas e saídas de Jesus de certos lugares. Primeiro lugar, próximo slide, é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Nós sabemos, se você é cristão há algum tempo, que Jesus é chamada entrada triunfal. Que lindo! Agora ele entra com o quê? Ele entra com o burrinho emprestado. O burro não era dele, não. Quem sabia disso? Você já parou para pensar nisso? O Rei da Glória entra com o burro emprestado. O povo estava dizendo, Hosana, Hosana. Em Lucas 19, 36 a 38, diz, indo eles estendiam no caminho as suas vestes. Olha, tapete vermelho, né? Tapete vermelho, está vindo o rei. E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo, bendito o Rei, quem vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Para os discípulos era um momento de quê? De adoração, de, tipo assim, culminar no reinado. Na cabeça deles, eles estavam vendo o quê? Pô, Jesus cura, Jesus levanta morto, Jesus faz milagre. Quando Jesus fala, todo mundo fica atônito. Ninguém pode resistir quando ele fala. Na cabeça dos discípulos, o que ele está vendo aí é o quê? Jesus está entrando para assumir o reinado de Israel. Agora imagine eu e você lá, nós estaríamos como os discípulos, Hosana, agora a gente vai reinar com Jesus, eu sou um discípulo, eu quero estar à direita, eu quero estar à esquerda, hein? Eu quero ser o ministro da comunicação, eu quero ser... Ou não? Você acha que ali estava todo mundo espiritual? Agora o reino de Deus vai vir à terra. Você acha que isso que estava acontecendo ali? Então, eles estavam vendo uma coisa e no coração já estava projetando uma outra coisa totalmente diferente. Você acha que Jesus, quando entrou, estava pensando nessas coisas que eu estou dizendo aqui? De tomar o reino de Israel? De se tornar rei para eles? Não. Não da forma que eles estavam a pensar. E aqui a primeira coisa que eu quero dizer é cuidar com seus olhos. Porque às vezes nós queremos Jesus do nosso jeito, segundo as nossas próprias inclinações do nosso coração. Eu quero Jesus porque eu quero estar bem de vida. Eu quero Jesus porque eu quero ser importante. Eu quero Jesus porque estar com Jesus, ele é rei, né? Então eu sou príncipe, ele disse que eu vou reinar com ele. Então qual é a sua intenção? Eu quero que você faça essa reflexão aí. Qual é a sua intenção de estar com Jesus? É porque ele vai te dar alguma coisa? E às vezes a gente está olhando com Jesus do jeito que os discípulos estavam olhando desse jeito. Estavam até alegres. Mas você vai ver que essa alegria dura pouco. Essa alegria dura pouco se você for ler Jesus, o rei, chega no templo. Se você for ler mais um pouquinho, ele chega e começa a derrubar as barracas. Que rei é esse? Ignorante? Chega assim, criando confusão no templo? Eu vou te dizer uma coisa. Cuidado com Jesus que você tem na sua cabeça. Uma projeção, às vezes, do seu eu, dos seus desejos. Era o que os discípulos e essas pessoas aqui estavam.
Não que eles não estavam alegres por Jesus estar entrando de Jerusalém, não estou dizendo isso, não. Não estou dizendo que a alegria dele estava falsa, não. A alegria era verdadeira, mas o coração estava esperando coisas diferentes. Eles aqui, nenhum deles aqui está esperando. Ele está entrando para morrer. Nenhum deles estava pensando em morte. Nenhum deles estava pensando em sofrimento. Nenhum deles estava pensando no que Deus tinha como plano. Mesmo Jesus falando com os discípulos, importa que eu tenha que morrer, e tal, e tal, tal. Nessa entrada, tenho certeza que nenhum deles estava pensando em sofrimento. Nenhum deles estava pensando que o rei seria morto. Todo mundo está pensando, agora a gente vai reinar, agora chegou o tempo de Israel. Lembre disso, que eles estavam sob a ocupação romana. Né? Jesus entrou em Jerusalém, agora a gente vai deixar de ser ocupação romana, agora a gente vai ter um reinado nosso mesmo. E alguns deles eu acho que estavam pensando, e agora a gente que vai reinar. Em vez de a gente ser, né, a vítima, agora a gente vai ser a pessoa que conquista outros povos. Você acha que não tinha esses desejos aí, não? Envolvidos nesses coraçãozinhos aí? Tudo gente boa, igual a gente. Então, cuidado com que você está com Jesus por quê? Porque se você tiver Jesus no seu jeito, no seu plano, você sabe o que vai acontecer? A sua alegria vai acabar. Porque ele tem um outro plano para você, que é alegria também, mas é diferente das vezes do que você projetou. Na maioria das vezes é diferente mesmo. Amém? Quem quer ver com os olhos de Deus aí? Ver com os olhos de Deus é diferente. Próximo slide. Agora eu vou ver aqui. Ó. Aí a entrada triunfal de Jesus. Olha a saída. Jesus passou alguns dias da cidade, ia para o Monte das Oliveiras, ia para a cidade. Vocês sabem a história do Getsemane, foi traído. E é interessante isso que... Quem quer aprender a amar aí? Todo mundo, né? Você já pensou nisso, que Jesus, quando foi traído, Judas vem, dá um beijo nele e ele diz, amigo. Ele chama Judas de amigo. Você chamaria ele de quê? Traidor é pouco, né? Você chamaria de quê? É ou não é? Você chamaria ele de quê? Você sabe por que Jesus chamou ele de amigo? Porque era a verdade. Aquele homem tinha passado 3 anos e meio com Jesus. E eu vou te dizer, Judas... Todo mundo, seja sincero, todo mundo quando olha a história de Judas, fica criticando, para ir, negou Jesus. Olha, mas você sabe o que Judas fez? Judas é um homem que traz Jesus, porque tinha um plano para Jesus. Porque isso aqui é muito interessante, porque às vezes nós temos um plano para Deus. Não é Deus ter um plano para a gente. A gente tem um plano para Deus. Você já pensou nisso? Olha, Deus, eu quero fazer isso, eu quero fazer isso, eu quero fazer isso. Quem quer fazer a vontade de Deus aí? Vou dar um conselho. Pega um papel em branco, bota em cima da mesa e diz, essa é a minha vida, Jesus, escreva. Aí você vai viver a vontade de Deus. Se você tem uma página assim escrita, Jesus não vai responder, não. Porque Judas tinha um plano para Deus. Ele traiu Jesus com a melhor intenção do mundo. Você sabe qual era a intenção de Judas? Você sabe que, como eu disse, o povo de Israel estava sob a ocupação. Na mente de Judas, se Jesus fosse entregue, ele ia se defender. E ninguém podia suportar quando Jesus falava. Sim ou não? Quando Jesus falava, ninguém tinha resposta. Na mente de Judas, eu entrego Jesus ao plano de Judas. Eu entrego Jesus, Jesus chega lá, pá, bota todo mundo no bolso, cria tudo, é rei, e acaba esse negócio do Império Romano aqui, a gente toma, né, a cidade, porque Judas Iscariotes era desse grupo político que queria retomar a força, né, na guerra, na luta, o controle de volta de Israel. Então, Judas traz Jesus com uma boa intenção. Por isso que quando ele vê
Quando ele vê o que está acontecendo com Jesus, ele vai o quê? Não suporta e vai o quê? Se suicida. Por quê? Porque ele tem um plano para Jesus. E eu vou dizer, irmãos, às vezes você fica criticando Judas, mas às vezes todos nós somos como Judas. Todos nós temos um plano para Deus. Ou não? Você nunca fez plano para Deus, não? Quem já fez um plano para Deus aí? E é interessante que a gente faz um plano para Deus e depois diz, Deus abençoe, né? É ou não é? Por quê? Mas o plano maravilhoso de Deus estava escrito e precisava ser feito na cruz. Amém? O plano perfeito de Deus precisa morrer. No plano dos homens, não precisa morrer. No plano de Deus, o plano que Deus tem da sua vida e para a minha, envolve sofrimento. Se você é um crente que acha que vai parar de sofrer, é propaganda enganosa. Você vai sofrer. Olha, irmão, eu vou dar só assim, vou mandar a real, né, como diz o jovem. Olha, você vai sofrer de uma forma ou de outra. Porque a vida é sofrimento. Ok? Primeira coisa. Não finja ou fique vendo esses filmes de Hollywood achando que é assim, felizes para sempre. Isso que não existe, né? Que o filme só tem 2 horas. Não é? Mas assim, o que eu quero dizer é que você vai sofrer de uma forma ou de outra. Você sofre com Jesus ou sem Jesus. Sem Jesus você sofre porque você faz tudo do seu jeito e faz tudo errado. É ou não é? Mas vai sofrer. Não é que você não vai sofrer. Mas é um sofrimento que você mesmo que causou. Do outro lado, tem um sofrimento por Jesus. Aí é um sofrimento gostoso, porque é um sofrimento controlado, assistido e monitorado. Amém? Bora lá? É um sofrimento que controlado, assistido e monitorado. E ainda o Espírito Santo do seu lado, o Consolador, dizendo, minha filha, eu estou contigo todos os dias da tua vida. Eu quero esse. Se você quer o outro, é problema seu. É ou não é? Eu quero o outro. Porque se é para sofrer, eu quero sofrer com Jesus. Pelo motivo certo. Então, a vida com Jesus envolve sofrimento. Se você acha que a vida cristã é vir para a igreja de quando em quando, eu sou uma pessoa boa e se sentir bom, que você não é, que você não entende que a vida cristã é sofrer pelas outras pessoas. Você foi botado nesse mundo para fazer diferença na vida de outras pessoas. Ou não? Ou você é um crente egoísta que só pensa em você mesmo. É eu, é eu, é eu, é eu. Jesus me abençoe. E quando vai orar, é um mendigo espiritual. Jesus me dê isso? Jesus me dê isso. Jesus, eu estou precisando disso. Jesus me dê isso. É assim sua oração? Ou você está mais preocupado com o que os outros estão a passar? O plano de Jesus, o plano de Deus, envolvia sofrimento. E aqui está escrito em Lucas 23, 33 e 34. E quando chegaram a um lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus, olha só, ao sofrimento de Jesus. Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. Então ele entra o quê? Ele entra, entrada triunfal, ele sai e o pessoal está dizendo o quê? Ó, Pai, a minha esperança acabou. O rei está morto. O rei foi humilhado. E o mesmo povo que estava, Hosana, Hosana, quando viu que não cumpriu os planos dele, disse, eu quero Barrabás. Crucifica ele. Ele não cumpriu o meu plano. Ele não fez do jeito que eu achava que tinha que ser feito. Ele não me tirou as algemas do Império Romano. Eu quero Barrabás.
Crucifica ele. E é para essas mesmas pessoas que Jesus disse: Pai, perdoa porque não sabe o que faz. Eles não sabem o que estão escolhendo o assassino. Estão assassinando aquele que não dá esperança. Está escolhendo o jeito humano de resolver as coisas. Eles não sabem que estão rejeitando a sua própria vida. Eles não estavam rejeitando Jesus. Eles estavam rejeitando sua própria possibilidade de ter vida eterna. Você entende isso? Porque Jesus é Deus e continua sendo Deus, a pessoa querendo ou não. Sim ou não? O que Jesus está dizendo, eles não sabem o que estão fazendo, que eles estão escolhendo o quê? A morte. Estão escolhendo a morte. Você já parou para pensar nisso? Na perspectiva dos homens, quando Jesus entra, era vitorioso. Quando Jesus sai, envergonhado, destruído, capturado e indo para morrer. Nos olhos de Deus, quando Jesus sai da cidade, está dizendo: meu filho é fiel até a morte. Meu filho é fiel até a morte. Mas para o homem, ele estava vendo alguém derrotado. O que é que você vê quando você olha isso? Próximo. Um Deus que morre pelos seus. Olha, irmão, olha, e quem está me ouvindo na internet, se ofender é com você mesmo, mas eu vou falar uma coisa. Não tem história na humanidade igual a de Jesus. Não tem. Pode procurar. Olha, não chega nem perto. É tipo assim, comparar um grão de areia com todo o universo. E eu não estou nem fazendo uma comparação que chega perto do que é comparar qualquer história de religiões no mundo com Jesus. Porque não tem história igual a dele. Um Deus, olha só você agora. Imagine você que é uma pessoa que já tem um certo intelecto, que já sabe as coisas, se tornar um bebê. Uma pessoa que precisa do cuidado dos outros intencionalmente para entrar na história da humanidade. Foi isso que Deus fez. Ele se torna homem e habita entre nós. Mas não só se torna homem, ele entra na história da humanidade com um propósito específico de quê? Morrer por toda a humanidade. Não existe história igual a essa. Então, quando diz, importante é amar. Meu filho, mas se você não tem Deus, você não sabe nem o que é amor. Porque Deus é o amor. Não diz que Deus ama só, Ele é amor. Então, se não tem Deus, não sabe nem o que é isso. Essa palavra amor não sabe o que é. Um Deus que morre pelos seus súditos. Um chefe, assim dizendo, que morre pelos seus empregados e funcionários. Um pai que morre pelos seus filhos. É um Deus soberano, todo-poderoso, que morre pelos seus súditos, pelos seus adoradores. Me diga quando foi isso aconteceu na humanidade. Não existe história igual a essa. Se você acha, não, todas as religiões são iguais, está muito, muito enganado. Comparar qualquer história com essa, não chega nem perto. É um Deus que morre. Mas quando Jesus entra na tumba, para os discípulos a esperança tinha o quê? Acabado. Agora é o momento de quê? Trevas, todos fugiram. E vocês, quando eu falei de Judas aqui, todo mundo fica pegado em Judas, mas todos fugiram. Não foi só Judas que fugiu, não. E eu não sei se você lembra que no texto bíblico, que diz que um dos discípulos estava só de uma toalha, de um lençol, e quando foi fugir,
alguém pegou no lençol para ele não fugir, ele saiu nu. Quem já leu essa parte? E é interessante isso que eu nunca tinha entendido. Por que a Bíblia conta uma história tão louca? É louca ou não é essa história? Imagina, tá lá Jesus sendo preso, aí daqui a pouco tem um relato em João, dizendo o quê? No Evangelho de João, lá vocês depois vão ver, que o quê? Que tem um discípulo que está com um lençol, e quando vai fugir, alguém pega o lençol para ele não fugir, ele sai, o lençol solta e ele sai nu, corre nu. E eu ficava dizendo, Deus, para que ter esse relato? Que maluquice, não tem assim, qual o propósito, né? Qual o maior evento que está acontecendo ali? Jesus sendo preso. Por que os discípulos, o João, quando escreve que um homem fugiu nu? Você sabe por quê? Agora na Bienal lá, agora na Espanha, teve uma explicação disso e eu disse, é verdade. Está ali é porque é importante. Você sabe o que quer dizer? Ali somos nós. Que quando a coisa aperta, a gente prefere correr nu pelo meio de Jerusalém do que ficar para sofrer com Jesus. Me diga aí, quantos de nós, quando a coisa aperta, a gente diz, eu vou entregar isso, eu não quero fazer mais, eu não vou mais na igreja. E às vezes, irmão, é por tanta besteira. O pastor não falou comigo. Meu Deus do céu. Ele não me mandou Feliz Páscoa. Eu vou para uma igreja que me ama de verdade. E depois critica os apóstolos porque na hora tem um exército lá para prender, eles correram nu. Somos nós ou não somos? Quando a coisa aperta, às vezes a gente, se precisar correr nu, a gente corre. Larga tudo, faz tudo, só não quer sofrer com o mestre. Ainda bem que Jesus é amor, viu, gente? Que volta e diz assim, Pedro negou Jesus quantas vezes? E foi o mesmo Pedro que Jesus disse assim, tu és Pedro, e sobre essa pedra, não sobre Pedro, mas sobre a declaração que ele tinha dito, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, ele disse, sobre esta pedra, sobre essa afirmação, eu edificarei a minha igreja. E depois esse mesmo Pedro nega Jesus 3 vezes. Aí Jesus aparece a Pedro, não negou 3 vezes? Olha a restauração. Pedro, tu me amas? Sim, mestre, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, mestre, eu te amo. Aí Jesus, Pedro, tu me amas? Qual que Pedro disse? Tu sabes. Jesus volta para aquele que nega. O Tomé, quando Jesus tinha aparecido, os discípulos disseram, ele está vivo. Ele disse, se eu não botar a mão na ferida, eu não creio. Jesus fica zangado com Tomé? Não, que é isso, eu passei 3 anos e meio com ele, eu apareci a todo mundo, ele que não quer no vaca, ele que não, eu não quero mais ele como discípulo, não. Não, Jesus aparece de novo a Tomé. Tomé, toma aqui, pega aqui. Pega aqui, Tomé. Tomé ajoelha e diz, Deus meu, Senhor meu. Irmão, é esse Deus que quando somos falhos, limitados e pecadores, quando fugimos nu, Ele volta e restaura a gente. É esse Deus que eu estou falando. Um Deus que morre pelos seus, e se Ele está disposto a morrer, Ele está disposto a fazer tudo mais. Ele está disposto a suportar suas dúvidas. Suportar você quando fica rebelde, quando é desobediente. E eu também. Quantas coisas, às vezes, Deus me manda eu fazer, eu digo, Senhor, eu não sei nem por onde começar esse negócio. E aí eu fico lutando, às vezes. Tem coisa que eu obedeço rápido, mas tem umas coisas que eu não queria fazer, não. E Ele faz. Mas o pessoal vai me odiar se eu fizer isso. Não, mas faz. Aí eu faço.
Mas ele tem que lidar comigo. Dizer, olha, e quando eu estou pensando em desistir, ele tem que fazer alguma coisa para eu não desistir. É um Deus que sabe lidar com cada um de nós porque nos ama, irmão. É um Deus que morre pelos seus. Na perspectiva humana, estava aqui toda o fim de uma história, de uma esperança, como está escrito em Lucas 23, 53, 54, e havendo o tirado, envolveu-o num lençol e pôs-o num sepulcro, encavado numa penha, onde ninguém ainda havia sido posto. E era o dia da preparação, e amanhecia o sábado. Então, os discípulos estavam em desespero, estava todo mundo chorando, estava todo mundo desesperado, tinha acabado a esperança. Então, Jesus entra aí. Na visão de Deus, era necessário que isso acontecesse. Na visão do homem, estava tudo acabado. Próximo slide. Mas aí veio o terceiro dia. E no terceiro dia ele ressuscitou. Ah, irmão, o terceiro dia é tão gostoso, né? O terceiro dia é o dia da esperança. O terceiro dia é o dia que muda a história da humanidade. Alguém diz, não, mas Jesus não ressuscitou, não. Como é que você sabe? Irmãos, olha, não é o tema hoje, mas assim, a maioria dos discípulos que viram Jesus, e Jesus apareceu a mais de 500 pessoas, todos eles, a maioria deles morreram afirmando, Jesus ressuscitou. E você não morre por causa de uma mentira. Foram crucificados de cabeça para baixo, outros foram queimados vivos, porque Jesus, eles garantiam, ele ressuscitou. Não fale isso, eu falo, Jesus ressuscitou. Foram presos, foram torturados, mas diziam, Jesus ressuscitou. Porque, meu irmão, depois que Jesus ressuscitou, tudo mudou na vida dos próprios discípulos. Porque a Bíblia diz que o quê? Que o Espírito Santo de Deus, depois no dia de Pentecostes, quando Jesus sobe ao céu, Pedro, né, que negou Jesus, vai para a frente de uma multidão. Olha só como a força do Espírito Santo muda tudo em nossas vidas. Pedro, aquele que tinha negado, aquele que tinha fugido, se coloca na frente de uma multidão e diz, vocês mataram o Filho de Deus. Ele não disse, olha, gente boa, vocês estavam enganados. Era Jesus, assim, Filho de Deus, mas vocês não sabiam. E mataram a pessoa sem saber, né? A pregação de hoje de muitas igrejas é assim, né? Quase tentando consertar a coisa, né? Não pode ter embate, não pode ter algo assim, eu vou para a igreja para me sentir bem. Não é? Você vai para a igreja para ouvir Deus falar. É ou não é? Porque Deus fala. Aí Pedro se levanta no meio da multidão, não está nem aí, diz assim, olha, vocês mataram o Messias. Ele não estava nem aí o que ia acontecer com ele mais. Aí todo mundo diz, o que é que fazemos? Aí ele disse, não, creia e sejam batizados. Aí pronto, creram e foram batizados. Aí depois pregou de novo, outra multidão se converteu. Mas aí os líderes religiosos disseram, não, vamos chamar esse pessoal, vem cá, venha cá. E botaram ele lá no Sinédrio, e só tinha os doutores da lei, todo mundo estudando muitos anos da vida, ao lado de grandes mestres da lei, e ali tinha o quê? Pescador, cobrador de impostos, só gente, entre aspas, a ralé, assim, do que cria, estava ali, não foi? Na visão dos escribas e fariseus, está lá o Sinédrio e tal, vocês fizeram isso. Aí Pedro, os apóstolos, começam a falar, alguém diz assim, mas esses homens não eram indotos? Aí alguém disse, mas eles andaram com Jesus. Quem anda com Jesus fica inteligente. Fica mesmo. Os caras não conseguiram falar com aqueles homens pescadores, mesmo sabendo a lei de có e salteado. Se a gente vai mais para frente e vê Estevão, o primeiro diácono lá, não foi? Defendendo a fé, todo mundo fica assim, ó.
Ele conhecia tudo, porque está escrito assim, porque está escrito assado. Irmãos, quando Jesus ressuscita, muda tudo. Traz esperança aos discípulos. Muda a vida deles. Vou fazer uma pergunta. Jesus na sua vida já ressuscitou? Porque quando ele ressuscita, ele diz, todo o poder me dado no céu e na terra. O nível agora é diferente. Todo o poder me dado no céu e na terra. Agora é outro padrão. Aí diz, ide. Aí ele olha para a gente. Estou botando o dedo assim para cada um. Você da internet, da câmera. Ele diz, todo o poder me dado no céu e na terra, agora vá. Aí diz, agora é com vocês. Aí diz, vá, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, vai dando instrução. E aí depois no final diz, e eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Porque ele está dizendo, eu te mando, mas você não vai sozinho, eu vou estar com você. Todos os dias. A ressurreição muda tudo. E é interessante, em Lucas 24, 5 e 6 diz assim, estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram, por que buscai o vivente entre os mortos? Olha a pergunta. Está lá aquelas mulheres chorando, né? E você entende isso que agora na conferência o pregador era muito bom, não foi, Fran? Foi fantástico. Um homem que é missionário, né, inglês, mas lá na Albânia, fazendo um trabalho em uma igrejinha, e prega misericórdia com a profundidade. E ele disse, irmão, Maria Madalena estava lá no sepulcro, e a primeira coisa que ela faz é ir ao sepulcro e ver que Jesus não está lá. O que é que ela faz? Ela volta para os discípulos, e a primeira pregação dela é, ele sumiu. Imagine se hoje a gente tivesse aqui, Jesus sumiu. Aí o pregador estava falando isso mesmo, né? Que para Maria Madalena, mesmo tendo sido explicado todas as coisas, que precisava ressuscitar, que precisava... Ela volta e diz, Jesus sumiu, o corpo dele sumiu. Aí os apóstolos saem correndo com ela para o sepulcro e ela está lá chorando. E aparece 2 anos e diz, mulher, está chorando por quê? Aí imagine, você está... Imagine, porque ali estava num ambiente de quê? De luto. Ela estava de luto porque o mestre dela tinha morrido. Não é insensível, não, essa pergunta? Está chorando por quê? Essa é uma pergunta insensível. Quando a gente já sabe o final, fica fácil, né? Agora imagine você, está de luto, alguém chega, você está chorando por quê? Espera lá, não é assim. Aí os anjos dizem, mulher, está chorando por quê? Aí ela... Não, você não sabe, o mestre... Aí depois Jesus diz, mulher, está chorando por quê? Não, você escondeu o corpo, me diga onde ele está. E aí Jesus diz assim, Maria. Quando diz Maria, os olhos dela abrem e ela vê que é Jesus. E ela diz assim, Rabi, Rabone. E aí é interessante porque a Bíblia diz o quê? As minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Quando Jesus diz o teu nome, você sabe que é Jesus falando. E Jesus só disse assim, Maria. Curou ela. Jesus não deu um sermão de meia hora. Jesus não teve que dar explicações, só disse assim, Maria, Rabone. Já reconheceu logo. E aí Maria agarra Jesus. E Jesus disse, não, Maria, eu não posso ficar aqui, eu tenho que ir para o Pai. Né? Porque eu não sei você. Maria já estava dizendo assim, você não some mais. Você vai ficar comigo agora para sempre. E eu vou te dizer, esta é a promessa de Jesus para vocês e para mim. Jesus disse o que? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai tem muita morada. Se não fosse assim, eu vos teria dito que eu vou vos preparar lugar. Agora, se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez para vos levar para mim mesmo. Para que aonde eu estiver, estejais vós também.
Essa é a promessa que é mais gostosa da vida. Eu vou estar com Jesus para sempre. Eu vou estar com Jesus para sempre. E foi a ressurreição de Jesus que nos deu essa esperança. Em Lucas, né? Aí diz o quê? Por que buscai o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou antes ainda na Galiléia. Lembre, ele não está aqui, ele ressuscitou. Igreja, Jesus ressuscitou. Não é mais para viver em medo. Não é mais para viver escondido. Não é mais para viver em frustrações. Se você anda em frustração o tempo todo da sua vida, talvez Jesus ainda não ressuscitou na sua vida. Você ainda não teve um encontro com ele e viu que ele está vivo. Ele está vivo. Você sabe o que você precisa para fazer a obra dele? Ele. Não precisa mais nada. Você precisa da graça dele e acabou. Você não precisa de dinheiro, você precisa dele. Ele está vivo. Mas olha, próximo. Eu quero voltar ao início. Para onde você está olhando? Você está olhando para Jesus, o autor e consumador da sua fé? Ou está olhando para as situações da vida? Ou está olhando para si mesmo? Porque, olha, irmão, se você estiver olhando para si mesmo o tempo todo, uma coisa vai acontecer. Você só vai pensar em você, nas suas necessidades, de como você se sente. As pessoas não me entendem. Tudo é sobre mim. O universo todo roda à minha volta. A igreja toda tem que pensar em mim. É tudo sobre eu mesmo. Se você fica olhando para os outros, procurando defeito, vou contar uma história para você. Você vai encontrar. Se você procurar defeito na igreja, você encontra. Se procurar defeito no pastor, você vai encontrar. Agora vou dar uma outra notícia. Se você procurar defeito em você mesmo, epa, o negócio vai ficar feio. O negócio vai ficar feio. Porque você vai descobrir uma coisa, que você é cheia e é cheio de defeitos também. Então imagine, se você olha só para você mesmo, eu, você se torna egoísta. Se você olha para os outros procurando defeito, você se torna um cético. Eu não vou para a igreja porque tem aquela irmã. Eu não faço isso porque tem aquele irmão. Tudo é culpa dos outros. Mas quando você olha para Jesus, o autor e consumador da tua fé, o que é que você vê? Eu vou dizer o que eu vejo. E depois eu vou te dar 1 minuto aí para você pensar o que você vê quando olha Jesus. Quando eu vejo Jesus nessa passagem da Páscoa, onde ele entra triunfal em Jerusalém, mas sai carregando uma cruz. Entra no sepulcro morto, mas sai dele ressurreto, com todo o poder no céu e na terra. Você sabe o que eu vejo? Eu vejo um Deus que realmente me ama. Eu vejo um Deus que eu quero sofrer por ele, porque ele já sofreu por mim. Eu vejo um Deus que quer que eu esteja perto dele e faz tudo para isso. Eu vejo um Deus que, se ele já morreu por mim, o que ele não fará por mim mais? Como a Bíblia diz, que Deus não poupou nem seu próprio filho, mas juntamente com ele nos deu todas as coisas. É esse Deus que eu vejo. Quando eu fito olhos de Jesus, eu não olho os defeitos dos meus irmãos. Quando eu fito em Jesus, eu não olho os meus defeitos de uma forma a pensar, eu não vou fazer porque eu sou um pecador. Eu sou um pecador e Jesus já sabe disso. Eu olho para mim e digo, Senhor, eu sou um pecador, mas contigo eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se eu olho meus irmãos com o olhar de Jesus, eu vejo pessoas que estão em fases diferentes na sua vida espiritual, pessoas que podem também cair, fraquejar, mas a graça de Deus está ali, disposta e disponível para restaurar eles,
para fazer nova todas as coisas, um Deus que endireita os nossos caminhos. Quando eu olho para Jesus, eu vejo um Deus que chama o traidor de amigo. Eu vejo um Deus que restaura os discípulos que fogem. Eu vejo um Deus que realmente ama. Como Jesus disse, não há amor maior do que este, de dar a vida pelos seus amigos. E ele fez isso. E quando ele ressuscita, ele nos manda também a falar isso ao mundo. Vocês não precisam viver sozinhos, porque cada um de vocês foram dado o Espírito Santo. Vocês não precisam viver sozinhos, vocês não precisam viver em medo. Vocês têm que viver de uma forma de que Jesus ressuscitou. E se Jesus ressuscitou, todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. É isso que eu vejo. Porque a Páscoa, irmão, eu quero terminar dizendo isso, e grave isso no seu coração. E eu nem falei nos detalhes da Páscoa, eu só mostrei uma coisa que Deus tinha colocado em meu coração. Mas eu quero dizer uma coisa, a Páscoa é a culminação de duas coisas de Deus. A justiça de Deus e o amor de Deus. A Páscoa é a junção da justiça de Deus e do amor de Deus. Da justiça de Deus, você sabe por quê? Porque Deus é tão justo que Ele não pode simplesmente dizer, está tudo bem. Ele tem que punir o pecador. Ele tem que punir o pecador. E Ele não decidiu punir eu e você. Ele mandou seu próprio filho para ser punido em nosso lugar. Aí você vê um Deus santo, tão justo, que Ele não só diz, não, está tudo bem. Passa a mão na cabeça e encobre com um tapete. Não, Ele diz, não, tem que ser resolvido. O pecador tem que ser castigado. Mas eu vou mandar um substituto para os pecadores, é Jesus Cristo. É meu próprio Filho. E Deus é tão amor que o Filho ressuscita e diz assim, ó, venha, todos aqueles que crerem serão feitos filhos de Deus. Todos que creem, venham. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. É um Deus que diz, eu fiz isso pela minha justiça, mas eu fiz isso pelo meu amor pela humanidade. Irmãos, tem muitas pessoas que vão rejeitar esse Deus tão fantástico e maravilhoso. Vão. Deus já sabe disso. Mas Deus também sabe que vai ter homens e mulheres em todo o mundo, em todas as épocas, que Jesus será o centro da vida deles. Que Jesus será o bem maior que eles terão. Que vão entender o que Jesus fez no Calvário. Vai entender que agora eles não podem mais viver para si mesmos, mas viver para Deus. E essas pessoas vão dar muita alegria a Jesus. E vão estar com Ele para todo sempre. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Obrigado, Jesus. Obrigado por esse culto especial de Páscoa, onde nós vemos que devemos olhar com teus olhos. A vida cristã, Senhor, é uma vida de viver a tua vontade. Nos faz valorizar tudo isso, Senhor. Não nos deixa ser como aquelas pessoas que, ao chegar em Jerusalém, estavam dizendo Hosana, Hosana, dizendo bendito aquele que vem em nome do Senhor, mas quando as coisas apertaram, o Senhor disse, crucifica ele. Que a gente seja aquelas mulheres que foram atrás do Senhor, chorando, lamentando, que possamos ser aquela que não abandona, mesmo no sofrimento, mesmo nos momentos difíceis. Porque teremos, Senhor. E o Senhor mesmo já disse que no mundo tereis aflições, mas também nos deu a promessa para termos bom ânimo, porque o Senhor venceu este mundo. Que possamos viver, Senhor, de uma forma que teu nome seja glorificado na terra. É isso que eu te peço, Senhor. Que possamos, no nosso dia a dia, mostrar esse amor que o Senhor demonstrou para cada um de nós. Tomando na nossa parte do sofrimento que o Senhor quer que nós soframos.
aquele sofrimento da pregação do Evangelho, o sofrimento de viver uma vida íntegra em Ti, o sofrimento daqueles que todos à nossa volta dizem, esse daí esse daí está doido, esse daí... E a gente está feliz, porque o Senhor está conosco. É o sofrimento daquele que não está preocupado com o que o mundo diz, mas com o que o Senhor diz de cada um de nós. Que possamos ser assim, Senhor, homens e mulheres cheios do Teu Espírito Santo, para fazer a Tua vontade. É isso que eu te peço, Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Irmãos, nesse momento vamos ter um momento de dízimos e ofertas. E eu quero realmente pedir aos irmãos que orem pela nossa compra do nosso